Carta de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14, vou ler com vocês mais uma vez. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. Primeiro, somente o versículo 14. Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Coríntios, nós vamos ver que, se você for ler, além desses dois versículos que eu estou lendo com vocês, que Paulo, através dessa carta, ele quis expressar que a sua motivação para falar do Evangelho era Cristo. Paulo, ele quis mostrar para a igreja de Coríntios qual era a sua motivação, pelo qual motivo ele escrevia essas cartas, por qual motivo ele persistia. E Paulo fez questão de deixar claro que a sua motivação era Cristo, porque Paulo, neste momento, ele estava sendo acusado de que ele estava pregando a palavra para a sua autopromoção. Paulo, ele estava pregando a palavra como se fosse para promover a si mesmo. Só que Paulo, ele faz questão de deixar claro, principalmente nos versículos 9 e versículo de número 10 do capítulo de número 5, que quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos em vida. Nós teremos que dar conta principalmente das nossas obras, daquilo que nós fizemos para a obra. Nós teremos que dar conta se aquilo que nós fizemos foi para Cristo e por Cristo, ou se aquilo que nós fizemos foi para nossa autopromoção, para nós mesmos. Só que Paulo, ele faz questão de deixar claro que tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu sou é por Cristo e para Cristo. E ele mostra na sua carta, ele deixa de forma clara, de uma forma resumida, o que é o Evangelho. Paulo, ele mostra que o Evangelho é sobre quem nós éramos e quem nós somos por causa de Cristo. Paulo, ele mostra sobre o que Cristo fez pela igreja e o que nós devemos fazer por ele. Irmão, o Evangelho é isso, o Evangelho é Cristo, sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que nós éramos antes do sacrifício da cruz e o que nós somos. Quem nós éramos, perdidos, sendo dominados pelo poder do pecado, mas através da morte de cruz, sobre as nossas vidas não existe mais o domínio e nem o poder do pecado. Porque Paulo, se você for olhar um pouco à frente, no versículo 17, ele diz: porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que vive em Cristo, aquele que vive por Cristo, as coisas velhas se passaram e a partir de agora vive novidade de vida. O Evangelho é isso, irmão, é novidade de vida. Quando nós estamos em Cristo, por causa da cruz do Calvário, sobre nós existia o poder e o domínio do pecado, mas a partir do momento que o amor de Cristo, a graça de Cristo superabundou em nossas vidas, sobre nós não existe mais o domínio e o poder do pecado. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança, a humanidade estava sem rumo, mas um dia alguém teve misericórdia de nós, desceu a terra, entregou a sua vida por mim e por você. Hoje nós continuamos sendo nada, nós não somos nada, mas nós temos algo, nós temos uma única coisa, que é a maior riqueza que nós temos. João 3,16, porque todo aquele que crê não pereça, mas tem direito à vida eterna. Hoje, a maior riqueza que nós podemos ter em nossas mãos é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha para aquela pessoa que está do seu lado e fala para ele: irmão, eu tenho uma boa notícia para você, que quando você está em Cristo, as coisas velhas vão embora
e tudo se faz novo na sua vida. Precisamos entender, irmão, quando nós estamos em Cristo, quando Paulo ele fala sobre coisas velhas, irmão, é tudo que se remete ao passado. Quando nós estamos em Cristo, o passado vai embora. O passado é apagado de nossas vidas. Por isso que a palavra diz que somos feitos novas criaturas. Nós somos feitos novas criaturas. Novas criaturas consiste em novas histórias, novos capítulos, novos sonhos, novas atitudes, novos pensamentos. Tudo em nossas vidas é feito novo. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos que sobre nós existe o domínio de Cristo sobre nós não vai existir mais o poder e o domínio do pecado. Eu estou começando primeiro a introduzir essa mensagem para que você entenda o que o Espírito Santo quer dizer para você aqui nessa noite. Quando nós olhamos para as Escrituras, Paulo diz em Romanos capítulo de número 5, que por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte veio para todos os homens e todos pecaram, que por causa de um homem todos morreram. Por causa de um homem todos pecaram. Só que Paulo, ele nos mostra que por causa do pecado de Adão todos pecaram, mas por causa da morte de Cristo nós morremos. Mas nós morremos para que nós venhamos renascer em Cristo. Irmão, enquanto Adão, ele foi o responsável em trazer o pecado para a humanidade, Cristo foi o responsável por carregar o pecado da humanidade. Enquanto um só homem foi o responsável por destruir a humanidade, um só homem, milhares de anos depois, foi responsável para trazer vida para a humanidade. Enquanto com Adão a morte entrou sobre a humanidade, enquanto através de Adão o pecado entrou na humanidade, enquanto através de Adão os males entrou na humanidade, os desastres entrou na humanidade, através de Cristo entrou a vida, através de Cristo entrou a graça, através de Cristo entrou o amor, através de Cristo entrou a esperança para a humanidade. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança para os perdidos. Jesus é a esperança para os cativos. Jesus é a sua esperança. Irmão, nós precisamos entender que enquanto por meio de Adão veio sobre nós a morte, por intermédio de Cristo e a sua graça redentora, veio sobre nós a vida. Hoje nós temos direito à vida eterna, porque um dia alguém precisou morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Irmão, não há mais sobre nós o poder e o domínio do pecado, porque o poder e o domínio do pecado foi quebrado na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo para você que nós estamos imunes ao pecado, mas sobre nós não existe mais o domínio sobre a sua vida. Precisamos entender o quê? Que o pecado ele entra por uma porta. Somos nós, as nossas decisões que tomamos, que vai fazer refletir se o pecado vai passar pela porta ou não. O pecado existe, o pecado continua vivo, mas quando nós estamos em Cristo, quando o amor de Cristo domina as nossas vidas, ainda que o pecado exista, o pecado não tem mais poder e nem domínio sobre você, porque a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos não são mais guiados nem dominados pelo pecado, mas são dominados e guiados pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus.
Irmão, nós precisamos entender uma coisa, que ao aceitarmos a Cristo sobre nossas vidas, sobre nós vem o amor que Paulo diz em sua carta. Paulo diz que no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. E quando nós buscamos essa palavra constrange do original, do grego, a tradução original dessa palavra, o dicionário vai nos dizer que significa dominar, manter, pressionar, comprimir. Então, quando existe esse amor em nossas vidas, quando existe sobre nós esse amor que nos constrange, que Paulo diz, não é um amor que nos envergonha, não é um amor que nos deixa envergonhado, mas é um amor que nos domina. Nós passamos a amar Cristo de uma tal forma, e o amor dele também sobre nossas vidas, que esse amor passa a dominar as nossas ações, esse amor passa a dominar as nossas vidas. Você quer um exemplo? Quando alguém é dominado pelo amor de Cristo, quando alguém é dominado por esse amor que constrange, quando essa pessoa realmente, ela vive desse amor, quando a pessoa ela realmente vive e entende o que é o amor que constrange, essa pessoa ela não consegue mais pecar em paz, ela não consegue mais frequentar os ambientes que ela frequentava, ela não consegue pisar mais nos lugares que ela pisava, ela não consegue mais falar aquilo que ela falava, porque sobre ela existe um amor que domina. Todas as vezes que vier o desejo em você de fazer o que não é para fazer, dentro de você esse amor que te domina vai te convencer a não fazer. Quando esse amor nos domina, irmão, você não consegue mais fazer aquilo que é contra a vontade de Deus e permanecer em paz. Quando sobre a sua vida existe o amor de Cristo que te domina, quando esse amor te domina, quando esse amor ele inunda a sua alma, quando esse amor inunda a sua vida, quando você é alcançado de fato pelo amor de Cristo, quando você passa a amar a Cristo com todas as suas forças, porque, irmão, não basta nós dizermos que nós amamos a Cristo, não basta só isso. O amor não é medido somente com palavras, o amor é medido principalmente com atitudes. Jesus chegou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: claro, Jesus, eu te amo. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Nas 3 vezes Pedro respondeu: Jesus, eu te amo, eu não abro mão de você. Só que Pedro mediu o seu amor com palavras, mas quando chegou a hora dele medir o seu amor por Cristo com atitudes, Pedro o negou. Irmão, amar a Cristo não é só dizer que eu o amo, é eu mostrar em minhas atitudes que eu não abro mão da presença dEle, eu não abro mão do seu amor por nada nesse mundo. Quando nós entendemos o que é o amor de Cristo e quando nós passamos a ter o entendimento em nossas vidas de que de fato nós amamos a Cristo, irmão, você não vai ter olhos e você não vai ter desejo se não for para aquilo que pertence a Deus. Quando de fato o amor de Cristo que te constrange, como Paulo diz, ele te domina, esse amor que inunda a sua alma, você não vai conseguir ter outras atitudes, você não vai conseguir ter outros anseios, se não for a Cristo. Por isso que Paulo diz, na tradução original dessa palavra, além de dominar, é sobre pressionar, comprimir. Quando você vai fazer aquilo que não é para fazer, quando você vai tomar uma decisão que não é para ser tomada, quando você está para fazer algo que você sabe que não é para você fazer, quando você sabe que existe um ambiente que não é para você estar, mas existe o desejo de estar naquele ambiente imediatamente dentro do seu coração.
parece que algo começa a te pressionar, parece que algo começa a comprimir você, e você fala: parece que algo está me incomodando, parece que algo está tocando dentro do meu coração, que eu não consigo fazer isso em paz. Irmão, deixa eu te falar algo, porque na sua vida existe o amor que constrange, o amor que te domina. O amor de Cristo dominou a sua vida. Irmão, nós precisamos entender uma coisa, que quando existe esse amor em nossas vidas, quando existe este amor real, e como eu disse, não é medido por palavras, é medido por atitudes. Cristo, a maior prova de amor dele pelo ser humano não foi com palavras, mas foi quando ele desceu do céu e morreu na cruz do Calvário, e entregou a sua própria vida por nós. A prova de amor de Cristo não foi com palavras, mas foi com atitudes. Então nós devemos entender que, como cristão, nós não devemos apenas falar que amamos a Cristo, que nós amamos com todas as nossas forças a Jesus, sendo que na primeira oportunidade nós somos como Pedro, nós dizemos que amamos, mas na primeira oportunidade que nós temos de negar a Jesus, nós o negamos. Na primeira oportunidade que nós temos de trair a Jesus, nós o traímos. Nós precisamos entender, como cristãos, como igreja, que nós estamos vivendo numa era, nós estamos vivendo num tempo em que as escrituras estão se cumprindo, em que o amor de muitos se esfriariam, e o amor de muitos pela presença, pela igreja, pela presença de Cristo tem se esfriado. E nós precisamos entender que em nós, começando por nós, precisa existir mais do que qualquer coisa, o amor de Cristo que nos constrange, o amor de Cristo que te domina. Irmão, se esse amor ainda não te domina, se esse amor ainda não tem total força sobre a sua vida, é porque existe algo que te domina além do amor de Cristo. E esse amor não vai ter a força total sobre você enquanto existir outra coisa que te domina. Enquanto o mundo tiver força sobre você, enquanto o mundo tiver voz sobre a sua vida, irmão, você não será dominado pelo amor de Cristo. Mas você quer um conselho? Entregue tudo hoje nas mãos de Jesus. Irmão, o Senhor te trouxe aqui neste lugar para dizer para você, através da minha vida, que está na hora de você parar de pensar se deve ou se não deve fazer. Está na hora de você ser 100% na presença de Deus. Está na hora de você parar de ter o seu coração dividido. Está na hora de você parar de ter a sua atenção dividida entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está à procura de uma geração, de uma juventude, de vidas que estão dispostas a se entregar de corpo e alma e espírito na tua presença. Irmão, Cristo morreu para que nós vivêssemos, e por isso eu e você, nós devemos morrer para o mundo, para que Cristo viva em nós. Eu vou repetir para você mais uma vez. Cristo morreu para que eu e você vivêssemos, e com isso nós devemos morrer para o mundo, para que Cristo viva em nós. Irmão, não é possível nós vivermos com Cristo, não é possível nós morremos para a velha vida, se de fato Cristo não ter o total domínio sobre nós. Não é possível sermos feitos novas criaturas. Não é possível o passado ser deixado para trás, se ainda o seu coração está preso ao passado. Se o seu coração ainda está preso às velhas maneiras. Uma vez ouvi uma frase, já disse aqui em uma das minhas pregações, que não adianta nós pedirmos um novo caminho para Deus, se o jeito de andar é o mesmo.
Não adianta eu e você insistirmos em oração para Deus preparar para nós novos caminhos, novas histórias, novos capítulos, se nós insistimos em viver e andar da velha maneira. Não adianta Cristo colocar um novo caminho sobre a sua vida, não adianta Cristo colocar um novo caminho sobre os seus pés, se você vai insistir em andar na velha maneira. Jesus vai proporcionar para você novas histórias, Jesus vai proporcionar para você novos capítulos, a partir do momento que você estiver disposto a abandonar o passado, abandonar o Egito. Irmão, é possível nós estarmos na igreja e não estarmos ao mesmo tempo. É possível nós estarmos na presença de Deus e não estarmos ao mesmo tempo. O filho pródigo se desviou não foi quando ele saiu de casa, mas foi quando dentro de casa ele decidiu sair e abandonar o pai e ir para o mundo. Irmão, a palavra diz em Atos capítulo de número 7, que o povo hebreu, quando saíram da terra do Egito, depois de anos de escravidão, a palavra diz em Atos 7, que com o coração eles voltaram para o Egito. Irmão, entenda uma coisa comigo, eles tinham saído do Egito, eles estavam em direção à terra prometida, mas o seu coração ainda estava no Egito. Não adianta, irmão, Deus te tirar de lugares que você tanto pediu para Ele te tirar, sendo que o seu coração ainda está lá. Não adianta, irmão, você pedir para Deus: Senhor, prepara um novo caminho para mim. Senhor, prepara uma nova história. Senhor, eu quero viver novos sonhos, eu quero viver novos caminhos diante da minha vida, mas se o seu coração ainda está no Egito, se o seu coração ainda está preso ao passado, não adianta, irmão, você estar aqui dentro hoje. Não adianta você estar hoje neste culto se o seu coração não está aqui dentro. Você pode estar aqui dentro fisicamente, mas no seu coração, no seu espírito, você não está aqui dentro. Não adianta você entrar aqui dentro com os seus pés, com o seu corpo, com o seu físico, mas se o seu coração não está 100% na presença de Deus, as coisas não vão mudar. É por isso que Jesus fala: aquele que está em Cristo de fato, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, irmão, você quer viver novidade de vida na sua vida, você quer viver algo novo, você quer viver novas histórias, então prepare-se para abandonar o Egito, prepare-se para abandonar tudo aquilo que te faz lembrar ao passado, tudo aquilo que te faz lembrar ao que ficou para trás. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, está na hora de você deixar o passado para trás, está na hora de você deixar o que ficou lá atrás realmente para trás e abrir o seu coração para o novo que eu vou liberar sobre a sua vida. Irmão, Charles Spurgeon, um grande pregador da sua época, ele disse a seguinte frase: se você não morrer para o pecado, você morrerá por causa do pecado. Se você não matar o pecado matará você. Essa é uma grande verdade que Spurgeon disse. Se nós não tomarmos a decisão de morrermos para o pecado com Cristo, irmão, nós vamos morrer por causa do pecado. Se nós não tomarmos a decisão que existe diante dos nossos caminhos, que Jesus fala, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita você tem que abandonar as suas bagagens. A porta estreita você tem que deixar para trás tudo aquilo que você carrega sobre os seus ombros. Mas a porta larga passa tudo. A porta larga pode passar o que você quiser. A porta larga pode passar as bagagens do passado. A porta larga pode passar as bagagens do pecado. A porta larga pode passar tudo aquilo que não deve, mas passa. Só que na porta estreita, antes de você passar por ela, você precisa tomar uma decisão de deixar o que não deve carregar com você para trás. Irmão, existem decisões que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas, enquanto nós estivermos em vida. Enquanto Cristo não vem nos buscar, ou não vem voltar para buscar a sua igreja, que é escolher. Porque enquanto nós estivermos em vida, nós vamos precisar fazer uma escolha. Escolher a Cristo ou escolher o mundo, escolher a porta estreita, o
caminho difícil, o caminho que teremos desafios, mas que nos leva para a vida eterna, ou escolher a porta larga, que é o caminho da perdição, o caminho fácil, mas que te leva para a morte eterna. É uma escolha, irmão, que nós teremos que fazer todos os dias das nossas vidas, quando nós levantarmos das nossas camas. Escolher a Cristo todos os dias. Escolher a Cristo todos os dias. Irmão, é uma coisa que você tem que fazer. Já falei uma vez aqui, evangelho, aceitar a Jesus não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. Eu estou sentindo que hoje eu preciso aceitar Jesus. Não, você não está sentindo. Você aceita Jesus, você decide. Eu decido entregar a minha vida para Cristo, porque hoje eu não tenho mais nada com o mundo. Hoje eu não quero mais nada com o mundo. Então hoje eu entrego totalmente a minha vida para Cristo. Entregar a sua vida para Jesus é uma decisão. A porta que você vai passar é uma decisão, é uma escolha. É por isso que evangelho, é por isso que as nossas vidas sempre será sobre escolha, sempre será sobre decisão. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós colhemos, tudo aquilo que nós fazemos durante as nossas vidas são decisões. Você escolhe. Olha para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, a sua vida, a sua história, ela é baseada em decisões. Irmão, nós precisamos entender que quando existe esse amor em nossas vidas, que é este amor que nos constrange, esse amor que nos domina, todas as vezes, irmão, que o pecado bater na sua porta, e ele vai. Todas as vezes que o pecado, ele tentar se aproximar de você, quando você está dominado por esse amor, você não tem paz para errar. Você não consegue trocar a presença do Espírito Santo, trocar o seu relacionamento com Cristo e ficar em paz. Esse amor que te domina, esse amor que te constrange, esse amor que te domina, é esse amor que faz com que você não erre, é esse amor que faz com que você não vacile, é esse amor que te sustenta para que você permaneça de pé. Eu não estou dizendo para você que quando esse amor te dominar, você estiver dominado pelo amor de Cristo, você será imune ao pecado, você será perfeito, você será o mais santo da face da terra. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você que quando o amor de Cristo te domina, o pecado não vai mais te dominar, você não será mais dominado pelo pecado, ainda que você erre, porque você é um ser humano, mas você não será dominado pelo erro. Ainda que você vacile, você não será dominado pelo vacilo. Ainda que você erre na caminhada da vida, você não será dominado pelo erro, você não será dominado pelo pecado, porque sobre a sua vida existe o amor de Cristo que te domina. Irmão, nós precisamos entender uma coisa, que quando nós temos esse amor sobre nossas vidas, nós não conseguimos, não adianta, você não consegue ter as mesmas atitudes e permanecer em paz. Não adianta, irmão. Quando você é dominado pelo amor de Cristo, os seus gostos mudam. Não tem como, as suas atitudes mudam, aquilo que você ouvir, irmão, aquelas músicas que você sabe que não é para você ouvir, mas você ouve, o seu ouvido não consegue ouvir mais, você não consegue mais absorver aquilo. Você sabe que existem ambientes que você frequentava, irmão, parece que quando você é dominado por esse amor, você perde completamente o desejo, a vontade de frequentar. Você não vai, não é porque você não pode, você não vai, não é porque não te deixam ir, não, você não vai, porque este amor te convence de uma tal maneira que você não tem mais paz para ir. Este amor te convence de uma tal maneira que você não tem mais paz para ter as mesmas atitudes que você tinha, os mesmos gostos que você tinha, porque quando você é dominado por esse amor, a sua vida ela é transformada, a sua vida ela é, irmão, ela muda de todos os lados, em todas as áreas possíveis. Nós precisamos entender uma coisa, que esse amor, ele nos faz lembrar todas as vezes, esse amor nos faz lembrar todos os instantes,
Todas as vezes, irmão, que no seu coração passe o desejo de você abandonar a presença do Senhor pelo mundo, quando você é dominado pelo amor de Cristo, esse amor te faz lembrar de que um dia alguém pagou um preço muito caro pela sua vida para que você abra mão de tudo. Que um dia alguém pagou um preço muito caro por você. Um dia alguém te comprou a preço de sangue para que você tivesse direito à vida eterna. Para que o final da sua vida não fosse morte eterna, mas para que o final da sua vida fosse vida eterna. Porque, irmão, nós como seres humanos, nós temos a mania de pensar que as nossas vidas, ela é somente aquilo que nós vamos viver aqui na terra, uma perspectiva de vida de 70, 80 anos de idade. Só que nós precisamos entender que como cristãos, a nossa vida vai muito além do que 80 anos aqui na terra. A nossa vida principalmente se resume ao que acontecerá depois que nós morremos, acontecerá depois daquilo que o Senhor vier para buscarmos. Irmão, nós precisamos entender que a nossa vida não se resume somente ao que nós vivemos aqui na terra, mas a nossa vida se resume principalmente para onde nós vamos depois dessa vida aqui na terra. Irmão, se Jesus viesse para te buscar hoje, você não precisa me responder, você responda para você mesmo. Se hoje Jesus chegasse para buscar você, para levar a sua vida, qual seria o seu destino? Vida eterna ou morte eterna? Irmão, sabe o que acontece? Às vezes nós temos a mania de pensar que nós vamos viver até 90, 100 anos, mas nem todos são assim. Para alguns, Jesus volta mais cedo. Nós temos que pensar que nós temos que estar preparados todos os dias, como se Cristo fosse voltar hoje para buscar a nós. Nós temos que estar preparados todos os dias, como se Cristo fosse voltar para buscar agora a sua vida, ou voltar para buscar a tua igreja no arrebatamento. Nós temos que estar preparados todos os dias das nossas vidas, se Cristo vier para te buscar. Irmão, não viva a sua vida como se você fosse ter uma vida somente aqui na terra. Não se esqueça que depois dessa vida terrena, existem duas escolhas que você precisa fazer. Existem dois caminhos que você pode seguir, mas esses caminhos você não escolhe depois que você morre. Esses caminhos você escolhe enquanto você está em vida. Então, enquanto você está em vida, Deus te dá uma oportunidade todos os dias de você fazer uma escolha. Enquanto você está em vida, enquanto o seu coração está batendo no seu peito, Deus está dizendo para você: eu estou te dando uma oportunidade em vida de você fazer uma escolha para você, de você fazer uma escolha para qual caminho você vai seguir. Irmão, e o conselho que eu te dou: faça uma escolha. Enquanto o seu coração estiver batendo, enquanto você estiver em vida, é porque o Senhor está te dando uma chance de escolher qual será o seu destino: vida eterna ou morte eterna. Não existe, irmão, um terceiro caminho, não existe uma terceira opção, são duas, e a escolha precisa ser feita. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, enquanto você estiver em vida, faça a sua escolha. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem. Nós vamos entender que Paulo diz no versículo 15 que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo, ele diz que Cristo morreu, mas ele não morreu para que aqueles que vivem, vivam para si mesmos. Paulo diz que Cristo morreu e entregou a sua própria vida, para que aqueles que vivem, vivam por Cristo e para Cristo. A palavra nos diz, a palavra nos mostra que Jesus,
não morreu, entregou a sua própria vida para que você viva a sua vida como você bem entender, mas para que você viva a sua vida por Ele e para Ele. Irmão, nós precisamos ter o entendimento em nossos corações, que quando o Evangelho nos mostra que a nossa vida não é mais nossa, mas a nossa vida pertence a Jesus Cristo, que o nosso corpo não é mais nosso corpo, assim como ele diz em 1 Coríntios 6, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Irmão, isso não é um pensamento egoísta, isso não é um pensamento de pastor. Pensamento egoísta é nosso, de não ser capaz de oferecer para Cristo tudo aquilo que Ele ofereceu para nós, mesmo sem nós merecermos. Irmão, não faz sentido para mim, não faz sentido uma pessoa ela ter o total entendimento na sua vida do que Cristo fez por ela, e mesmo assim ela insistir em viver a sua vida longe dele. Não faz sentido para mim, irmão, uma pessoa ela ter o completo entendimento de quem é Jesus, de quem é Cristo, do que Ele fez pela vida dela, e mesmo assim ela não desejar viver por Ele. Irmão, viver para Cristo e por Cristo não é uma obrigação, é uma escolha. O Evangelho não é uma obrigação, é uma escolha. Você não faz, não é porque você não pode, mas é porque você escolhe não fazer. As pessoas aprenderam, infelizmente algumas, que quando ela é crente, ela não faz tal coisa porque ela não pode, mas na verdade, quando nós entendemos que sobre nós existe o amor de Cristo, o amor que nos domina, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, quando nossas vidas ela é conduzida pelo poder do Espírito Santo, nós entendemos, irmão, que nós não fazemos, não é porque nós não podemos, não é porque a minha igreja não deixa, não é porque o meu pastor não deixa, não é porque eu não posso, não, porque, irmão, quando você faz algo porque você não pode, irmão, você pode não fazer, mas dentro do seu coração ainda existe o desejo de fazer, então você não foi mudado por completo. Mas quando você entende na sua vida que o que você faz ou deixa de fazer é uma decisão, é uma escolha, que você não faz por obrigação, mas você faz porque você escolhe a Cristo, você entende que aquilo não vai te fazer falta, porque a sua vida não precisa mais daquilo, porque a sua escolha, a escolha de todos os dias da sua vida é Cristo. Irmão, nós precisamos entender uma coisa, que nós não temos que ter, irmão, motivação para buscar a Jesus, nós não temos que ter motivação para buscar a Deus. Irmão, se o que Ele fez na cruz do Calvário, o que Ele faz por você todos os dias não basta, irmão, eu não sei o que será suficiente para você entregar a sua vida de fato para Cristo. Irmão, se o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida não é o suficiente para você, então eu não sei o que será. Nós não temos que ter motivação para buscar a Cristo, irmão, porque Ele te amou, irmão, quando nós não o amávamos. Irmão, Ele te amou primeiro quando você nem pensava em amar a Ele. Irmão, Ele entregou, Ele deu a sua vida por você quando ninguém faria isso por você. Não é porque você é merecedor, não, irmão, nós não somos e continuaremos sendo não merecedores da graça redentora de Cristo. Só que, irmão, mesmo assim Ele fez por você, Ele fez aquilo que ninguém faria por você, Ele entregou aquilo que ninguém entregaria por você. Esse é o amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor ágape, não é um amor que é baseado em trocas, não é um amor que é baseado em retribuições de favores, irmão, não. O amor de Cristo é esse, é o amor incondicional. Nós precisamos entender uma coisa, irmão, que o amor de Cristo é esse, é o amor incondicional. Nada do que nós fizemos vai fazer com que Cristo nos ame mais, ou vai fazer com que Cristo nos ame menos. Não, o amor de Cristo é esse, o amor incondicional, ponto. Só que as pessoas confundem esse amor incondicional em pensar que porque Cristo nos ama de uma maneira incondicional, Cristo Ele ama o pecador. Sim, Cristo ama o pecador.
Só que não confunda, irmão, com o fato de Cristo amar o pecador, que Ele também ama o pecado. Nós precisamos entender que Cristo, Ele ama o pecador, o ser humano, a vida, a pessoa, mas Ele não ama o pecado. Porque, irmão, o pecado é o motivo de tudo que o ser humano, de tudo que está em colapso na terra hoje. O pecado é o motivo de Cristo descer do céu, descer do seu trono de glória e entregar a sua própria vida para que você não morresse por causa do pecado. Irmão, nós precisamos entender uma coisa: nada do que você fizer ou deixar de fazer vai fazer com que Cristo te ame mais ou te ame menos. Mas uma coisa que nós precisamos entender em nossas vidas, que as escolhas que nós fazemos nos nossos dias, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas irão refletir diretamente como será o caminhar da nossa história, e principalmente se as nossas vidas têm sido uma vida que agrada a Cristo. Nós podemos não fazer com que o amor de Deus mude por nós, mas nós podemos fazer com que Cristo venha se agradar de nossas vidas, com que Cristo se alegre com o que você tem vivido. Irmão, nós precisamos entender uma coisa: crer não é uma obrigação, é uma escolha. Porque, irmão, Cristo morreu por todos, mas a salvação não é para todos. Pastor, como você está dizendo isso? Irmão, o sacrifício ele foi feito pela humanidade, mas o direito à vida eterna é somente daquele que crê. João 3,16 diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário foi por toda a humanidade, mas a vida eterna é daquele que crê. É por isso que você tem que entender uma coisa: a vida eterna é escolha, é decisão, é daquele que crê. E hoje, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você precisa fazer uma escolha. Se coloque de pé em nome de Jesus.